Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 4 de julho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. CISA emite alerta após ataques DDoS atingirem várias organizações nos Estados Unidos. Gigante do chip TSMC sofre ataque, resgate é de 70 milhões de dólares e mais de 200 mil sites WordPress estão expostos a cyberataques. E eu começo com essa notícia que fala: CISA emite alerta após ataques DDoS atingirem várias organizações nos Estados Unidos. A Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura dos Estados Unidos emitiu um alerta no dia 30 sobre ataques distribuídos de negação de serviço em andamento, após várias organizações americanas em diversos setores industriais terem sido atingidas. Foi aconselhado a todas as organizações dos Estados Unidos que tomassem medidas proativas para garantir que suas equipes de segurança estejam preparadas para prevenir ou mitigar os efeitos desses ataques. Por exemplo, os administradores de rede devem estar prontos para aplicar rapidamente as regras de firewall ou redirecionar o tráfego malicioso de entrada através de serviços de proteção DOS para evitar que os invasores derrubem portais ou serviços online. Como alternativa, os provedores de serviço de internet também podem fornecer orientações sobre as ações apropriadas a serem tomadas nessas circunstâncias. Desde o início da semana passada, o Anonymous Sudan alegou ter derrubado o site eftps.gov, Sistema Eletrônico de Pagamento de Impostos Federais do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, e o site do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. No início deste mês, a Microsoft também confirmou que várias interrupções que afetaram seus portais da web Outlook, OneDrive e Azure foram resultados de ataques DDoS reivindicados na época pelo Anonymous Sudan. O ponto aqui, pessoal, que talvez seja o mais relevante, é saber que essa é uma das principais ameaças, os quais temos acompanhado, tem feito uma série de estragos. Né? Ataque de negação de serviço distribuído, dada a facilidade que os atacantes têm de comprometer dispositivos, dado a capacidade de conectividade desses dispositivos, né, com bandas largas, 5G, etc., fica cada vez mais difícil conter esse tipo de ataque. E aí, a grande questão aqui é o quanto você e a sua empresa estão preparados para esse tipo de evento. Você tem uma estratégia clara de proteção para esse tipo de ataque? Você sabe exatamente como conter isso? Você tem uma proximidade com as operadoras de internet para desenhar, definir algumas estratégias? Você tem algum serviço de WAF que utilize contenções para esse tipo de situação? Como a matéria bem disse, esse tem que ser o foco para todas as empresas, independente de terem sido vítimas ou não ainda de um ataque de negação de serviço distribuído. Isso tem acontecido, a matéria fala dos Estados Unidos, mas isso acontece aqui no Brasil. Muitas empresas repetidamente acabam sendo vítimas desse tipo de ataque. Então é importante, antes de ser vítima ou antes de sofrer as consequências desse tipo de ataque, que você tenha claramente uma estratégia, primeiro, de contenção e segundo, se necessário for, de restabelecimento da situação de normalidade. E nessa matéria, divulgado no portal cisoadvisor.com.br, gigante do chip TSMC sofre ataque. Resgate é de 70 milhões de dólares. A taiwanesa TSMC, uma das maiores fabricantes de chip do mundo e principal fornecedora de semicondutores para a Apple, foi vítima de um cyberataque do National Hazard Agency, um grupo afiliado à gangue de Ransom Lockbit, segundo postagem feita no dia 29 de junho no site de vazamento do grupo na Dark Web. Os hackers exigem que a TSCM pague resgate de 70 milhões de dólares para impedir que vazem os dados que supostamente possuem. A empresa teve inicialmente 7 dias para responder,
mas o prazo foi estendido para 6 de agosto. A TSMC culpou na sexta-feira, 30 de junho, um fornecedor terceirizado de hardware de TI por falhas de segurança que possibilitaram a violação de dados que expuseram a empresa. Em um comunicado à imprensa, a TSMC confirmou o incidente de segurança, mas não disse quais dados especificamente os hackers podem ter acessado de seus sistemas que estão mantendo para o pedido de pagamento de resgate. A nota afirma que o incidente não afetou as operações da TSMC, nem tampouco o roubo de informações de clientes. A TSMC recentemente soube que um dos fornecedores de hardware de TI sofreu um incidente de segurança cibernética que levou ao vazamento de informações pertinentes à instalação e configuração inicial de servidor, diz o comunicado. A empresa identificou a fornecedora terceirizada como a Kinmax Technology, integradora de sistemas com sede em Taiwan, que afirma trabalhar com vários outros grandes players de tecnologia, incluindo Aruba, Checkpoint, Cisco, Citrix, Fortinet, HP Enterprise, Microsoft e VMware. Não está claro se algum outro cliente foi afetado pelo ataque. O National Hazard Agency assumiu a autoria do ataque e deu à TSMC até 6 de agosto para pagar o resgate multimilionário, ameaçando que, do contrário, irá vazar dados roubados da empresa. O operador da ameaça disse também que publicaria o que descreve como pontos de entrada na rede da TSMC, bem como senhas e informações de login para obter acesso a ela. A TSMC é um alvo suculento para os cybercriminosos, pois reportou lucro líquido de cerca de 34 bilhões de dólares e receita de 75,8 bilhões no ano passado. A fabricante de chips disse que realizou uma revisão de seus componentes de hardware e configurações de segurança usadas em seus sistemas depois que a Kinmax relatou o incidente para determinar o escopo da violação. Após o incidente, a TSMC encerrou imediatamente sua troca de dados com esse fornecedor, de acordo com os protocolos de segurança e procedimentos operacionais padrão da empresa, afirma o comunicado. A Kinmax disse que descobriu a invasão em seus sistemas em 29 de junho. A empresa descreveu a invasão como tendo violado o ambiente de teste de engenharia da empresa e acessado informações de preparação da instalação do sistema. Esse é o ambiente de instalação preparado para os clientes, disse a Kinmax em um comunicado sobre o incidente. O conteúdo capturado são informações de parâmetros, como arquivos de configuração de instalação. Independente aqui do teor, né, pessoal? Acho que tem dois pontos que são muito importantes aqui. O primeiro, e não é nenhuma novidade, que muitos ataques, eles começam ou eles acontecem apenas nos fornecedores, apenas nos parceiros. Só que isso não exime as empresas da responsabilidade de terem dados vazados. Por que não? Porque, primeiro, ao compartilhar dados sensíveis, as empresas precisam analisar quais são os controles existentes no parceiro. Qual é a capacidade que ele tem de detectar, de tratar, quais são os controles de segurança que ele implementa para garantir a confidencialidade de informações sensíveis sob o aspecto de confidencialidade, etc. Capacidade de manter os serviços em contingência, se necessário for, frente a um incidente, para garantir a continuidade do seu em caso de dependência crítica de alguma etapa do serviço. Tudo isso é extremamente importante e todas as empresas precisam analisar essas coisas. Então, não dá para eximir as empresas da responsabilidade pelo que acontece com os seus dados ou com os seus serviços quando seus parceiros sofrem ataques. Dito isso, é importante também que as empresas pensem em contingência para essas coisas. Não para a questão de confidencialidade dos dados. Vazou. Não há muito o que fazer, a não ser ter uma comunicação adequada com as pessoas que podem ter sido afetadas, acionar seguros, acionar cláusulas de contrato, etc. Mas o estrago já foi feito, nesse sentido não há muito o que fazer. Mas quando se fala em contingência operacional, ou seja, a continuidade do serviço, é preciso que se tenha claro se há condições de envolver outras empresas ou até mesmo algum outro
serviço mesmo dentro da própria infraestrutura que possibilite a continuidade. Isso é extremamente vital, sinceramente, para os serviços. Então, tudo isso precisa estar no radar dos executivos de segurança e estar, obviamente, ligado à estratégia. E na última matéria de hoje, mais de 200 mil sites WordPress estão expostos a cyberataques. Mais de 200 mil sites WordPress estão expostos a ataques hackers contínuos, visando uma vulnerabilidade crítica no plugin Ultimate Member. Projetado para facilitar o registro e o login dos usuários nos sites, o plugin permite que os proprietários do site adicionem perfis de usuário, definam funções, criem campos de formulário personalizados e diretórios de membros e muito mais. Rastreado como CVE 2023-3460, com nota de 9.8 no Sistema de Pontuação Comum de Vulnerabilidades, CVSS, o defeito de segurança recentemente identificado no Ultimate Member permite que invasores adicionem uma conta nova de usuário ao grupo de administradores. Alguns dos usuários do plugin observaram a criação de contas não autorizadas e as denunciaram esta semana, mas os ataques parecem estar em andamento pelo menos desde o início de junho. De acordo com a WP Scan, empresa de segurança do WordPress, o problema está enraizado em um conflito entre a lógica da lista de bloqueio do plugin e a maneira como o WordPress trata as chaves de metadados. O Ultimate Member usa listas de bloqueio para armazenar chaves de metadados que os usuários não devem manipular e verifica essas listas sempre que os usuários tentam registrar essas chaves ao criar contas. Devido à diferença de operação entre o plugin e o WordPress, os invasores conseguiram induzir o plugin a atualizar as chaves de metadados, incluindo uma que armazena a função e os recursos do usuário, explica o WP Scan. A empresa fornece indicadores de comprometimento IOCs associados aos ataques observados. Isso permitiu que os invasores registrassem contas de usuário com a função de administrador e pelo menos 2 proprietários de site observaram e relataram atividade suspeita. Os mantenedores do plugin, que descreve o problema como um bug de escalonamento de privilégios, tentaram resolvê-lo nas últimas duas versões do Ultimate Member, mas não conseguiram corrigi-lo completamente. No entanto, eles reconheceram a contínua exploração na natureza. Os proprietários do site são aconselhados a desativar o Ultimate Member para evitar a exploração da vulnerabilidade. Eles também devem auditar todas as funções de administrador em seus sites para identificar contas não autorizadas. Pessoal, aqui a dica ela é muito clara. Não existe correção. Não existe nenhum patch que possa salvar aqueles que utilizam esse plugin. Então, é preciso seguir a recomendação de desativar, de desinstalar, de abandonar, mesmo que temporariamente, até que uma correção exista, o plugin do Ultimate Member. Simples assim. Do contrário, e não são poucos, quando a gente fala de 200 mil sites WordPress, significa dizer que muitas empresas, ou muitos sites, né, antes que a gente saia inferindo aqui, pode ser sites governamentais também, enfim, utilizam esse plugin e podem estar expostos. O que um usuário administrador conseguiria fazer? Qualquer coisa. Desde alterações, retirada do ar, etc. Se há dados sensíveis, conseguiria expor esses dados sensíveis? Tudo isso seria possível. Então é muito importante que todos estejamos cientes, né, dessa ameaça e possamos tomar medidas de contenção, caso estejamos incluídos nesse grupo de empresas que utilizam esse plugin. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa, as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!